Olá, sejam bem-vindos, sou o professor Bellini e vamos para mais uma videoaula do nosso curso sobre gestão de projetos. Hoje nós vamos falar sobre os custos. Já abordamos aí conceitos introdutórios, ciclo de vida. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa fase também importantíssima da gestão de projetos, que são os custos. Quando nós falamos em custos, acho que buscando aí imagens que pudessem ilustrar um pouco, a questão dos recursos financeiros, trouxe aí o tio Patinhas. Talvez seja o nosso sonho de consumo, ter uma piscina cheia de dinheiro para ficar nadando, e seria muito bom que nós tivéssemos muitos recursos financeiros para utilizar dentro de um projeto, fato que nem sempre acontece. Então a imagem do tio Patinhas aí é meramente ilustrativa e às vezes para ilustrar aquilo que nós não temos, tanto na vida pessoal quanto nos projetos, que são as limitações de recursos. Naturalmente, nós nunca vamos ter todos os recursos que julgamos necessários. Isso na nossa vida pessoal, infelizmente, e em projetos também, porque via de regra nós temos recursos limitados. Então, dentro desse contexto, nós vamos abordar um pouco aí a importância do planejamento de custos, do planejamento financeiro para um projeto. Então vamos lá, pessoal. Princípios básicos de um orçamento. Nós vamos falar em custos, orçamento, são todos termos correlatos, que dizem a mesma coisa: dinheiro. O quanto nós temos de recursos financeiros disponíveis para investir ou não temos. E o que é importante, com aquilo que temos, o que podemos fazer. Muitas vezes a gente sempre fala, precisamos de mais recursos, precisamos de mais recursos. Nem sempre também, por sua vez, o que falta é recurso. Em muitos casos, o que falta é uma gestão eficiente dos recursos. Então é por isso que essa fase da gestão de planejamento de recursos financeiros e orçamentários é tão importante. Muito mais do que ter grandes recursos é saber como administrar aquilo que nós temos. Então vamos lá. A gestão de recursos, assim como qualquer outra fase do projeto, ela requer revisões constantemente, até porque nós vivemos uma época de uma certa instabilidade, onde os custos não são tão previsíveis. Nós fazemos aí uma projeção inicial, mas naturalmente essa projeção pode sofrer variações ao longo do tempo, principalmente se esses nossos recursos envolvem e dependem situações, por exemplo, como utilização de valores em outras moedas, o dólar, que seja, que vem sofrendo aí constantes variações. Então isso dificulta um pouco a gestão de planejamento de recursos, mas não torna inviável, não pode tornar inviável. Isso vai exigir muito mais do gestor do projeto a sua habilidade e capacidade de planejamento, mas nem por isso deixa de ser feito. O importante em gestão e planejamento de recursos é que ela também seja feita. O nível de controle de detalhes e o nível de especificação ele vai depender do nível do projeto. Mesma coisa nós falamos em relação à nossa própria vida, dando um exemplo pessoal e um exemplo comercial. Na nossa própria vida, muitas vezes nós não utilizamos grandes softwares de gestão de controle do nosso orçamento pessoal. Mas se você usa lá uma planilhinha de cálculo, já é um bom começo. Não tenho habilidades com planilha, anota num caderninho. Mas o importante é que nós tenhamos sempre essa noção exata do quanto ganhamos e do quanto gastamos. Se você não sabe quanto ganha e quanto gasta, possivelmente sua situação financeira está um caos. Então, e é exatamente essa situação que nós não podemos replicar dentro dos projetos, até porque estamos trabalhando com recursos financeiros que não são nossos. Podem até ser nossos também, se o seu projeto for pessoal, mas via de regra, comercialmente falando, nós trabalhamos com recursos de terceiros. Um termo muito comum, quando nós falamos em planejamento financeiro, e é o que cresce os olhos, inclusive é utilizado até para justificar as viabilidades de um projeto, viabilidade financeira de um projeto, é o retorno sobre investimento. A sigla dele, em inglês, é o ROI, Return on Investment,
né, retorno sobre investimento, que certamente a maioria de vocês já ouviu falar, uma sigla bastante comum, né? É o que todo gestor de projeto precisa saber né, prontamente, e é o que todo stakeholder, todo financiador de projeto quer saber por primeiro, né? Qual vai ser o retorno que eu vou ter sobre esse investimento, porque, de novo, é um investimento, não é uma doação, né? Quem investe num projeto não está pegando o seu recurso disponível e doando para você, ele está investindo. E todo investidor quer retorno. Então eu tenho que dizer para ele, o seu projeto custa tanto, mas em tantos meses, ou a sua taxa de retorno vai ser tal em tanto tempo. Né? Isso é o que faz parte da viabilidade financeira de um projeto. Né? Isso faz parte das justificativas de um projeto. Então o retorno, a análise de retorno de investimento, ela é importante não só dentro do controle, mas inclusive na fase de planejamento, onde eu já tenho que especificar isso. Porque muitas vezes ela é uma situação determinante para saber se um projeto vai ser levado à frente ou não. Uma formulinha simples para calcular o retorno de investimento é essa que nós estamos aqui projetando, que é lá, o que é o retorno de investimento? São os ganhos obtidos, se eu ainda não tenho esse valor, é uma estimativa desses ganhos obtidos, menos o valor que foi investido dividido pelo valor investido. Isso vai me dar o percentual aí do retorno sobre o investimento. É óbvio que nós estamos simplificando aqui ao máximo, né, esse cálculo, que não é o nosso objetivo aqui entrar em detalhamentos, até porque envolve uma outra área. Nós estamos falando aqui de uma forma mais abrangente, mas retorno de investimento basicamente se resume a isso, a saber o quanto eu tenho de retorno em cima daquilo que eu investi. E para isso nós temos algumas estimativas, né, para essa fase de gestão de custos, né, e o planejamento financeiro. Uma delas é essa estimativa bottom-up, né, que nada mais é do que uma criação de uma estimativa detalhada, né, de cada componente de trabalho. Então eu passo a ter um nível de detalhe um pouco maior, um detalhamento de cada um dos itens, né, que vão compor os custos e o orçamento final desse projeto. Um exemplo prático disso, por exemplo, obras públicas. Eu sei que o exemplo às vezes acaba sendo meio infeliz, né, porque a gente ouve tantas coisas negativas sobre a gestão, né, de dinheiro público, mas se nós formos levar simplesmente pelo lado técnico, né, as licitações elas envolvem detalhamentos de orçamento muito grandes. Os desvios são outros assuntos que também não nos compete falar aqui, né? Mas o fato é, eu trabalho com uma lista de preços muito detalhada de cada item que compõe o custo de um projeto, que é exatamente para evitar os problemas. Aí são outras falhas que não é o nosso caso aqui. Nós temos aí uma outra estimativa, que é a estimativa paramétrica, né? Que é uma outra técnica que utiliza relações estatísticas entre dados históricos. Acho que vocês se lembram, por exemplo, na nossa videoaula passada nós falamos um pouco lá da memória técnica de um projeto. Né? Seria algo nesse sentido, assim, é levar em comparação dados históricos, dados técnicos de outros projetos que eu já tenha participado, que a empresa já participou, e que possam me dar subsídios para fazer uma estimativa mais real dos custos do projeto atual. Então, todo conhecimento sempre é reaproveitado, né? Todas as minhas experiências devem ser utilizadas, porque via de regra algumas situações sofrem poucas variações. Então, situações que eu já vivi num projeto certamente vão se repetir em outros, e esse conhecimento ele é reaproveitado, né? E na forma dessa gestão de custos também, né? Eu já sei que algumas situações vão funcionar e outras não. Isso me ajuda com subsídios técnicos, né, para estimar o lado financeiro. Linha base de custos, né, que é uma outra ainda estimativa. Eu tenho aí, ela é desenvolvida, né, somando seus custos estimados por períodos. Então eu tenho a famosa curva S. Né, também é uma metodologia bastante utilizada e muito útil dentro do planejamento financeiro de projetos. Por quê? Vamos dar exemplos aqui aleatórios, mas vamos supor que no meu projeto eu vou gastar R$1 milhão.
esse valor de R$ 1.000.000 não necessariamente ele precisa estar disponível logo quando esse projeto for iniciado. Que eu tenho exatamente essa curva, né, entre custo e período, que forma uma curva S. No momento de iniciação do projeto, normalmente eu tenho um gasto, uma necessidade de recursos financeiros menor, e essa necessidade de recurso financeiro vai aumentando à medida que o meu projeto vai se desenvolvendo, à medida que o tempo vai passando. Então a linha tempo aumenta, a linha custo também. Vamos pegar um exemplo prático. Quando eu estou na fase de execução, mais ou menos aí do meio para mais do projeto, é quando eu preciso de mais recursos, porque é exatamente a fase, né, onde eu estou com todas as atividades sendo executadas. Então eu tenho uma demanda de maiores recursos, portanto eu tenho uma demanda muito maior de recursos financeiros. Quando eu vou chegando para a fase final do meu projeto, a tendência é que esses recursos, a necessidade se estabilize e depois comece a voltar a cair, né? Então isso me dá subsídios para quê, por exemplo? Se eu precisar fazer um financiamento, né? Se eu precisar buscar recursos externos para o meu projeto. Quando que eu vou buscar esse recurso? Eu não preciso ter R$ 1.000.000 disponível agora, se eu só vou começar a precisar de aporte maior, por exemplo, daqui a 6 meses. É desnecessário fazer um investimento, um empréstimo, tomar um empréstimo agora, começar a pagar juros agora para um recurso que eu só vou precisar daqui a 6 meses. Então, quando eu tenho essa visão, né, muito clara de quando eu vou precisar do recurso, isso me facilita tomar decisões gerenciais. Isso faz parte, então, naturalmente, da gestão do projeto. A divisão do projeto em fases, né? Dividir o projeto em fases, isso é comum. Nós fazemos isso conceitualmente e também na prática. Né? Por quê? Porque fica mais fácil gerenciar, fica mais fácil enxergar, né, o projeto quando eu divido ele por etapas, né? Então, tudo isso que nós falamos até agora são exemplos práticos dessa divisão, porque nós estamos falando aí de uma forma modularizada, né? Cada fala nossa aborda um assunto e que na prática vai acontecendo. Então, é uma prática bastante comum, utilizada e indicada. Ainda dentro dessa divisão de projetos e da gestão de recursos financeiros, né, pontos importantes: considerar o custo de qualquer serviço especializado. É importante que eu tenha em mente, lembra lá, volta um pouquinho para a fase do planejamento. Recursos humanos, por exemplo. Quais são os conhecimentos que eu vou precisar ao longo da execução desse meu projeto? Então, dependendo do conhecimento, dependendo do nível de conhecimento que eu precise, eu vou precisar contratar serviços especializados. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um projeto que envolve a área médica. Naturalmente, eu vou precisar de uma consultoria médica, porque possivelmente a sua formação não é em medicina, né? Então, você precisa de um consultor técnico, e isso vai ter um custo, e esse custo tem que ser incorporado ao seu projeto. Eu não posso simplesmente esqueci que eu preciso ter uma consultoria técnica especializada. E por acaso isso envolve, né, vai comprometer aí 20, 30% do custo do meu projeto. Então isso tem que ser muito bem planejado, elaborado, né, e acompanhado. Custos com equipamentos. Então quais são os equipamentos que eu vou precisar, né, para a execução desse meu projeto? E outras coisas aí, né, envolvendo o custo. Por exemplo, vou precisar comprar uma máquina, um equipamento para colocar dentro desse meu projeto. O que eu preciso saber nessa estimativa de custo? Esse equipamento ele vai ser utilizado somente para esse projeto? Se for somente para esse projeto, o custo integral desse equipamento passa a ser desse único projeto, né? Agora, se esse equipamento ele vai ser dividido entre 2, 3, 4 ou mais projetos, naturalmente que todo esse custo não vai ser incorporado somente ao meu projeto. Então eu passo a ter uma divisão desse custo com os demais. Isso faz com que a minha necessidade de recursos financeiros para o projeto atual seja menor. Então tudo isso, de novo, faz parte de planejamento financeiro e contábil, né? Isso também é muito mais um assunto contábil do que propriamente de projetos, mas nós precisamos desse conhecimento dentro da gestão de projetos.
Considerar custos de produção, né, custos adicionais. Então tudo aqui, produção, deixando claro aí, né, do projeto. Então preciso de cópias, impressos, maquetes ou qualquer coisa que eu precise para fazer com que esse projeto aconteça. Né? O que é importante nós frisarmos? De uma certa forma, nós estamos dando aqui alguns exemplos, né, do que acontece. Mas o que é importante? Nada pode ser esquecido. Né? Quando eu falo em custo, tudo tem que ser ponderado, tudo tem que ser pesado. Né? Então, assim, às vezes parece meio extremista, né? Mas se você precisou de uma caneta para o seu projeto, ela é custo do seu projeto. Né? E eu não posso desconsiderar qualquer item, que isso vai comprometendo, né, o seu orçamento. Bom, pessoal, nossa videoaula, essa vai ser uma daquelas que nós vamos precisar quebrar um pouquinho em duas. Né? Quando nós falamos em custo, é praticamente impossível ficar uma fala muito enxuta. Nós estamos tentando aí ao máximo, né, sintetizar a coisa, mas o assunto é extenso por natureza. Então, essa videoaula sobre custo, nós vamos dividi-las em duas partes, né, para que não fique muito cansativo para você que também está aí ouvindo. Então nós interrompemos aqui essa nossa videoaula e voltamos continuando esse assunto na nossa próxima videoaula. Então, muito obrigado pela sua presença, ficam aí os contatos e até daqui a pouquinho.